Olá, bem-vindos ao canal Psicologia do Apego. Sou Marina Branco, psicóloga clínica, e hoje vamos falar sobre ansiedade e a sua história de vida. Qual é a relação que elas têm dentro da perspectiva da teoria do apego. Se gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. Então vamos falar sobre a ansiedade e a teoria do apego. John Bowlby entendeu que, diante dos estudos, que é muito importante a relação que se estabelece entre a criança e os pais. Então, o vínculo que é formado entre a criança e os pais no primeiro momento, que são os principais quando nós nascemos, começa a ser estabelecido e ele fica fica presente durante a vida toda. Quer dizer, a partir dessa ligação que se forma, né, que se aprende a como essas relações vão ser estabelecidas. Então, ele começa a dar importância qual foi a qualidade dessa relação com esses pais. Então ele divide em dois grupos, uma relação que foi saudável e uma relação que não foi saudável com esses pais, tá? Então vamos falar da relação saudável. Quando uma criança tem uma relação saudável com esses pais, né, isto é, né, pais que são disponíveis, pais que são receptivos, que foram muito atentos a essa criança, né, muito presentes, né? Então normalmente em lares muito estáveis, né, vão gerar adultos confiantes, com boa autoestima, né, adultos muito bem, né, emocionalmente, vamos assim dizer, tá? Agora vamos falar então das relações de pais, né, de pessoas que tiveram relações não saudáveis, que para Bowlby a gente vai chamar de apego inseguro. Dentro do apego não seguro, tá? Esses pais foram pais que não foram pais disponíveis. Então foram pais que não perceberam muitas vezes a necessidade da criança, foram pais que eram muito autocentrados, muito sobrecarregados, pais inacessíveis, pais desatentos, né? E aí esses pais, eles de alguma forma não estavam ali olhando para essa necessidade dessa criança. Quando essa criança foi crescendo, se tornando um jovem e depois um adulto, ele foi se tornando um adulto inseguro, né? Um adulto desconfiado consigo mesmo e com o mundo. Um adulto também propenso, né, a ter um grau de ansiedade e um grau até depressivo, tá? Por que que isso vai acontecendo, né? Porque ele se torna um adulto desconfiado, né? Desconfiado, né, não confiante em si, não confiante né, no mundo, porque ele teve uma relação estabelecida com esses pais, né, que não proporcionou, né, essa base segura, tá? Que para Bowlby é extremamente importante nessa primeira infância. Aqui nós vamos falar, eu não vou abordar de uma maneira mais ampla dentro aí do DSM-5 sobre a ansiedade, porque a ansiedade ela pode estar presente em algumas outras doenças, né, alguns outros transtornos. Então, transtorno de pânico, transtorno generalizado, transtorno obsessivo-compulsivo, enfim, eu não vou entrar nesses transtornos, né? Apenas vamos falar sobre a ansiedade de uma maneira geral, né? O que é que essa ansiedade causa, né, dentro, assim, quais são as repercussões da ansiedade, tá? Então, pensando aí que a ansiedade pode estar presente na vida adulta, por que que ela está ali? Então, que relação que ela pode ter com a minha própria história, né?
Será então que todo mundo que possui ansiedade na vida adulta, será que ela teve uma história muito difícil? Então, aqui eu trouxe para a gente poder refletir mais sobre isso. Então, não necessariamente toda pessoa que teve uma história difícil significa que vai ter uma ansiedade, mas ela tem uma propensão a ter uma ansiedade, tá bem? Temos que pensar que as pessoas que têm apego seguro, que foram pessoas que estabeleceram boas relações lá com esses pais, elas também, não é que elas nunca terão ansiedade, mas elas terão talvez de uma maneira diferente, de repente num estresse pós-traumático, tá? Vivenciadas de uma maneira mais pontual, diferente de quem possui um apego inseguro, tá? Então, vale a pena a gente começar a pensar como é que foi a sua história, como você viveu essa infância, como é que você tem essa relação com um desses pais, tá? Ou com ambos. E a partir dessa reflexão, a gente tem que também prestar atenção se houve algum sentimento de rejeição, algum sentimento de abandono que ainda permanece. Então, será que eu ainda me sinto de alguma forma na vida hoje, como adulto, rejeitada em alguns momentos? Em alguns momentos também posso me sentir abandonada? E o que isso causa em mim? Qual é o efeito que isso causa em mim? Porque isso pode me levar a um grau de certa ansiedade. E essa rejeição e esse abandono, ele vem lá na minha história. E essa minha história, de acordo com o Bowlby, vai falar dessa primeira relação, tá? A segurança emocional, né, e essa que é necessária que a gente tenha, ela também pode estar muito ligada, né, a essa ansiedade. Quer dizer, eu preciso de uma base, eu preciso me sentir confiante para que eu não tenha ansiedade. Se eu não me sinto segura, eu não vou sentir confiante, tá? Eu preciso me sentir confiante, eu preciso me sentir com boa autoestima para que as coisas fluam bem, né? Que momentos então ao longo do meu dia ou ao longo das coisas que eu preciso efetuar, né, que seja no trabalho, que seja com momentos desafiadores, que eu tenho medo de falhar, né? Que momentos então que eu me sinto julgado. Se eu me sinto julgado, será que eu também não me sentia julgado lá quando eu era criança? Então eu era criança, eu me sentia julgado por um dos meus pais, que me julgavam muito, né, eram inadequados às vezes na forma de me tratar, né? Então eu não podia falhar, eu tinha que ser aquela criança boazinha, eu tinha que ser aquela criança que era muito boa na escola, tinha que fazer tudo, tinha que entregar tudo corretamente. Eu tinha medo de como eu ia né, ser, porque os meus pais exigiam isso dentro da minha casa, dentro das regras de casa. E aí hoje eu tenho medo de fazer coisas desafiadoras pelo aquilo tudo que eu tinha, que eu aprendi que eu tinha que ser. E aí hoje, né, como adulta, eu carrego isso. E aí como é que eu vou mudar isso? Como é que eu consigo hoje, né, desligar essa chavinha, né, desligar essa condição, né? Então, para isso, né, a gente vai dizer que, de repente, eu vou precisar desenvolver, né, essa base segura, sendo adulta, né? Então, sendo adulta, eu vou ter que desenvolver essa capacidade, né, de também de olhar para mim, né, e identificar que essas emoções estão presentes. A ansiedade, ela também pode ser uma máscara, ela pode estar mascarando algumas emoções. Então, ela está ali, né? Ela tá ali como se ela estivesse também me desfocando daquilo que ainda é maior. Então, ela desfoca da minha tristeza, ela desfoca da minha solidão, ela desfoca da melancolia, para que eu não enxergue que existe algo ali, né? Ali por detrás. Vamos pensar que é muito difícil poder entrar em contato com os nossos sentimentos. Então, falar que a gente está lidando com essas emoções, a gente está falando de algo muito difícil. A gente costuma dizer que as crianças não sabem lidar com emoções, mas
temos que lembrar que nós também não sabemos. Tá? Então, reconhecer e lidar com esses padrões, né, padrões de apego, é muito, muito complicado, né? Então eu venho aqui trazer um pouco esse momento, né, dentro do canal, para a gente poder, de novo, né, pensar no autoconhecimento, pensar na sua própria história, pensar no melhor caminho que possa ser um caminho para se encaixar diante de si mesmo, né? Que seja um grande incentivo para olhar para si, tá? E aproveitando, quero agradecer a todos vocês por se juntarem aqui comigo hoje para explorar esse assunto tão importante da psicologia do apego e ansiedade. E se você gostou do tema, não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhando os seus insights, sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Continue acompanhando o canal, toda semana vamos lançar um vídeo, tá? Com discussões sobre como cultivar a nossa conexão segura consigo mesmo. Inscrevam-se no canal e deixem sempre um like. É muito importante para nós e obrigada por todo o apoio.